Um dos grandes segredos da Bíblia é o fato de que se pode encontrar Jesus em todo o Antigo Testamento, em presença literal ou através de tipos ou sombras do Messias, revelando de forma profética o que aconteceria com ele e quem ele seria. Somente revelando esse mistério que podemos compreender os segredos proféticos do Antigo Testamento. Certa vez Jesus falava, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele próprio se achava em todas as Escrituras. Hoje contaremos a história de Isaque, e porque ele é um tipo claro de Cristo, revelando inclusive o que acontecerá no fim do mundo. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho. Nesse momento, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, sorrindo, e disse em seu coração: nascerá um filho a um homem de 100 anos de idade, e dará à luz Sara, sim, uma mulher de 90 anos de idade. Ao ouvir isso, Sara, esposa de Abraão, também riu. Então Deus ordenou que seu nome seria Isaque, que significa riso, para provar que para Deus nada é impossível. Nesta promessa nasceu Isaque, filho de Abraão com Sara, sua esposa. Alguns anos mais tarde, tendo Isaque menos de 36 anos, sendo provavelmente um adolescente, acreditamos que seja por volta dos 12 ou 13 anos de idade, desejou Deus imprimir em Abraão e Isaque o plano da salvação. E chamou a Abraão, e Abraão disse: eis-me aqui. E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão, nesse momento, se tornou um tipo profético do Deus Pai, e Isaque um tipo profético do Deus Filho, pois Isaque foi chamado de filho único de Abraão, o qual seria dado em sacrifício. Veja o texto no Novo Testamento. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu único filho ao mundo, para que por ele vivamos. Abraão seguiu com o plano divino. Nesse momento, pela fé, Abraão já havia consumado a vontade de Deus, pois já havia determinado obedecer. Na madrugada seguinte, Abraão cortou lenha e partiu com o menino até o lugar que Deus determinou. Ao terceiro dia da jornada, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Mais uma vez, vemos um paralelo claro com o plano da salvação, onde Jesus ressuscitou ao terceiro dia depois de haver consumado sua morte, assim como Isaque ressuscitou em figura ao terceiro dia após Abraão ter consumado pela fé a missão dada por Deus. Então Abraão tomou a lenha que iria queimar o sacrifício e colocou sobre Isaque, para que ele levasse até o lugar do holocausto. E foram ambos juntos. Mais uma vez, um paralelo claro com a crucificação, onde Jesus carregou sua própria cruz, objeto que seria usado em sua própria execução. Assim como Isaque, ao carregar a lenha que iria queimar o holocausto. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Isaque pôde ouvir aquela grande declaração de fé de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Uma declaração profética guiada pelo próprio Deus, revelando não apenas a fé de Abraão, mas também os acontecimentos futuros que culminaram na morte de Cristo na cruz, que é o cordeiro que Deus enviou ao mundo para evitar não apenas a morte de Isaque, mas para evitar que a humanidade enfrentasse a morte eterna. E chegaram ao lugar que Deus dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendendo Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, crendo que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Mas o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, lhe bradou desde os céus e disse: Abraão. E ele disse:
Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. O carneiro agora também é um tipo profético de Cristo, pois Jesus morreu em nosso lugar. Abraão provou que amava a Deus, pois deu o seu único filho, assim como Deus provou que nos ama, pois também deu o seu único filho. Em figura, Isaque foi ressuscitado dentre os mortos também ao terceiro dia, assim como Jesus foi restaurado a Deus Pai. E a aliança que Deus fez com Abraão mais uma vez foi confirmada, de que em sua semente, que é Cristo, serão benditas todas as nações da terra. O Apocalipse profetizado em Isaque. Os anos se passam, e agora Abraão, depois da morte de Sara, sua esposa e mãe de Isaque, deseja preparar uma noiva para seu filho, que está agora com 40 anos, e ordena que seu servo vá até sua parentela, lugar de onde Abraão foi chamado no princípio, em busca de uma noiva para Isaque. Como Isaque, em figura, se tornou um homem ressuscitado e celestial, um tipo profético de Jesus, transformado pela ressurreição. Portanto, não deve ele mesmo retornar em busca de uma esposa ao país de onde foi separado pela morte e ressurreição. Como também o chamado de Abraão, uma noiva deve ser buscada para ele de lá, e ela deve ser da mesma parentela, assim como a igreja é da família de Cristo. Nesse momento, Abraão é um tipo profético do Deus Pai, que deu seu Filho único em holocausto. O servo de Abraão é um tipo profético do Deus Espírito Santo, que foi enviado a preparar uma noiva, que é a igreja, para o Senhor Jesus, que ressuscitou dos mortos e que hoje vive em figura em Canaã, a terra prometida, que representa a cidade celestial, onde Jesus está agora. Isaque é um tipo profético de Jesus, que está às portas e aguardando a hora de encontrar a noiva, e a noiva é a igreja, que aguarda com muita esperança a chegada do noivo, que é Cristo. Então o servo, pela provisão divina, encontrou Rebeca, a quem viria a ser noiva de Isaque. E depois de conhecer seus familiares e conversar com eles, a família de Rebeca a questionou: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. A noiva aceita o chamado do Senhor. Então a noiva foi de encontro a Isaque, que veio de encontro a ela também, uma figura profética e extraordinária do arrebatamento. Paulo disse: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Da mesma forma que a igreja encontrará com Jesus entre o céu e a terra nos ares, no dia do arrebatamento, assim também encontrou Rebeca com Isaque, entre Canaã e sua terra de origem. É por essas revelações incontestáveis que a Bíblia é simplesmente o livro mais extraordinário que existe. Por se tratar de uma história arquitetada pelo próprio Deus, com conexões com o futuro impossíveis de o homem arquitetar de forma tão coerente, aproveite e se inscreva para aprender mais sobre ela. Posteriormente, vemos que Abraão deu tudo o que tinha para Isaque. Mais uma vez, uma figura profética do Deus Pai, disponibilizando tudo o que tem para o Deus Filho. A respeito de Jesus está escrito: O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Isaque foi o único patriarca que nunca deixou Canaã. E aconteceu que Abraão veio a falecer aos 175 anos. Isaque e Ismael o sepultaram na cova de Macpela. Agora Isaque tem a responsabilidade de continuar a missão de Abraão, de passar os preceitos de Deus à sua descendência, mas como sua esposa Rebeca é estéril, Isaque, assim como seu pai, terá que confiar em Deus também. Essa história continua no próximo vídeo, que será chamado O Pecado de Isaque, que mostra que Deus não esquece de suas promessas. Enquanto isso,
Compartilhe esse vídeo, se inscreva e até a próxima.